Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite. Nós vamos falar exclusivamente de amor, de parceria, de companheirismo. Nesse capítulo 41, Convocados à Luta, nós poderíamos dizer que todos nós somos convocados à luta. E aquele que não é convocado à luta, uma hora vai ser a hora que o chamado tocar seu coração. Então, dando sequência aos nossos estudos aqui, no capítulo 41 do nosso lar, que é o Convocados à Luta, na semana passada nós tocamos um assunto que foi complicado para aceitar, fácil de falar. Nós falávamos: quem semeia, colherá. Nós poderíamos entender como isso: quem semeia, colherá. Deus nos permite, dizia isso na semana passada, hein? Deus nos permite, pelo livre-arbítrio, a responsabilidade de praticar o bem ou o mal. Mas, a partir do momento que decidimos o que fazer, essa ação gera uma reação característica que virá mais tarde sob a forma de colheita. Porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Está lá em Paulo, Gálatas 6:6-7. Irmãos, o semear é livre, mas a colheita é obrigatória. Muitas das vezes nós entramos aqui no Chico Xavier, semeando. E saímos daqui crentes que fizemos o melhor. E na primeira esquina nós encontramos o nosso irmão e nós não damos a mínima para ele. No Código Penal da Vida Futura, lá, ele fala que, prestem atenção porque isso daqui ele é profundo. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, deverá ser paga. Se não for em uma existência, tê-lo-á na seguinte, ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que aqui está na existência presente não terá de pagar uma segunda vez. Nós já falamos aqui também no céu. Se não for nessa vida, vai ser na outra. Por isso, fazer o bem sem olhar a quem é de coração. Nós falamos sempre que nós viemos aqui para servir. E não para ser servido. Tem muitos que acham que devem ser servidos. Mas isso, eu convido a todos a assistir a reunião da semana passada. Ele aprofunda muito. Principalmente porque o ser humano tem um livre-arbítrio. E ele não está se preocupando com isso. Então, vamos falar aqui do nosso tema de hoje, que é Convocados à Luta. Ele é um tema um tanto quanto triste pela atual conjuntura que nós vivemos hoje, que nós vamos falar um pouquinho de guerra. Hoje nós temos guerra de Rússia contra a Ucrânia, Israel contra... E deixa para lá. E muita gente encarna sem saber, sem querer, mas na hora certa. Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque, porque passavam diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, que perturbadora no plano espiritual.
quão perturbadora no plano espiritual. Por que será? Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuía. E nesse contexto, né, André Luiz ficava comovido com isso também. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas das nações japonesas, experimentando dificuldades de vultos. Amontoavam-se, porém, agora fatos curiosos pelos alto padrão educativo, assim como os nobres círculos espíritas da velha Ásia lutavam em silêncio e preparavam-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além da valiosa recomendação no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador que tivéssemos cuidado nas esferas do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna da ordem sentimental. Mais uma vez o governador estava ali, alertando e pedindo pensamento positivo, concentração, não perca o foco. E aí ele diz: reconheci que os espíritos superiores, nestas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeira, e cujas atividades criminosa é imprescindível reprimir. Não adianta reprimir, porque eles estavam focados em destruir. Infelizmente, dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-lhe Salústrio, ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível por isso. Veja como que o país sofre ao optar por uma guerra. Observei então que as zonas superiores da vida se voltavam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram meus colegas de trabalho que nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Sem se prevenir dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios, que lhes integram o quadro de serviços, embriagam-se, ao contrário dos elementos de perversão que invocam as camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos. O que será que é autômatos? Autômatos são pessoas que não pensam, que não agem por si próprios. Alguém pediu para eles, eles estão fazendo. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílios dos agredidos. Enquanto a guerra está a todo vapor, o plano espiritual está trabalhando para minimizar e não para acabar, para minimizar o sofrimento de quem não tem nada a ver com isso. E aí começa a convocação para o auxílio. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na Terra, encontrava-me, diz André Luiz, ao entardecer, nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narciso, quando inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos.
é a convocação superior aos serviços de socorro à Terra, explicou-me Narciso. Nesse exato momento em que o clarim tocou, sinal de que a guerra iria prosseguir, com terríveis tormentos para os espíritos humanos. Embora a distância entre toda a vida psíquica americana que teve na Europa e a sua origem terrena nos grandes trabalhos em preservação do mundo natural. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. E André Luiz notou um profundo silêncio que caiu sobre todo o Ministério da Regeneração. Até a minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou. Quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu, profundamente comovido. Vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos, resplandecentes e longínquos, a surpreender no firmamento. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos sigilosos, de elevada expressão hierárquica. Aqueles que conseguem ver um pouco além. E aí começaram os movimentos nas colônias. Regressando ao interior das câmeras, tive a atenção atraída por enormes rumores, provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Chegados ao pavimento superior, de onde nos poderíamos encaminhar à praça da governadoria, notamos imenso movimento em todos os setores. Identificando-me, o espanto natural, o companheiro explicou. Esses grupos enormes dirigem-se ao Ministério das Comunicações, à procura de notícias. O que estará acontecendo com meu ente querido? Notícias da Terra. Por quê? Porque eram tocados pelo amor. O coração falava mais forte. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Algum detalhe mais importante. E entre esses detalhes, imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplica tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E o outro. E nós da regeneração? Respondia o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente, aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Isso era o clima de insegurança e de dúvidas que pairavam sobre o nosso lar. Tobias segurou-me pelo braço e exclamou: ouçamos o que dizem os outros grupos. Aproximando de dois homens, ouvi um deles perguntarem: será possível que a calamidade possa atingir a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivos para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que, no fundo, constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, ao meu ver. A doença é mestra da saúde.
o desastre da ponderação. Os países envolvidos estão sob a metralha há muito tempo e você não mostrou nenhum espanto ainda. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei forçado a modificar meu programa de trabalho. Aí o outro sorriu e disse: Euvêquio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas, pois o problema passa a ser de todos nós. Mais à frente, atento aos movimentos, me chamou a atenção que fora apontado por Tobias. Observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o interesse não faltava igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação e à procura de respostas. Por que essas senhoras estavam tão preocupadas? A questão impressiona-me a sobremaneira, dizia a mais jovem, como vocês podem ver aí, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Quem que era Everardo? E a outra diz para ela: mas a guerra, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra: por que semelhante preocupação? Preocupada. E Everardo viesse para este mundo. Receio, esclareceu ela, e ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante e com alguns modos e me submeteria à crueldade. Ela era uma senhora que sofria com os tormentos do marido e estava com medo que ele regressasse e a interpretasse como se fosse sua esposa. Aí a mais jovem diz a ela: tola que és! Esqueceu que Everardo será barrado pelo umbral, pelas coisas horríveis que fez com você? No capítulo passado, nós falávamos que o semear é livre, mas a colheita é obrigatória, lembra? E até numa outra vida. Ele seria barrado pelo umbral pelas coisas que ele fez na terra. Por isso, devemos praticar o amor. Decorridos longos minutos em que observava a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Educação, onde milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos ia-se ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo-me a curiosidade. Serenado o barulho, daí o momento, ouviu-se a voz do próprio governador através de numerosos alto-falantes que vinha acalentar e dizia: irmãos de nosso lar,
Não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina, no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda colônia regressava à serenidade habitual. O governador passou a sua mensagem e a colônia voltou ao normal. Na semana que vem, que nós vamos ouvir do meu irmão Edson aqui a palavra do governador. Será que o governador falou a mais que deixou tantos e tantos que estavam ansiosos, que estavam agitados, que estavam com dúvida, serenos, tranquilos? Isso nós vamos saber semana que vem. Que agora nós vamos para a segunda parte. Com o pensamento elevado. Vamos pedir para sermos convocados para a luta do bem, a luta do amor, que está dentro de cada um de nós. Comentar um pouquinho a respeito aí do tema que o João trouxe para nós, para a gente ver o quanto o plano material está ligado com o plano espiritual. Então, não adianta a gente pensar, desencarnamos, desligamos. Não desligamos. A gente tem uma ligação com eles. Tanto é que, interessante que o João falou uma hora lá, que quando um país agressor numa guerra, ele está com as entidades do mal atrás deles, dando suporte para essa agressão. E do outro lado vai ter as entidades do bem. Então, no fundo, é sempre uma guerra espiritual nesse negócio. Mas veja como toda a colônia ficou desequilibrada e o governador veio comentar para poder voltar ao equilíbrio na colônia. Então imagine, a guerra ela não faz só o efeito aqui, ela faz o efeito lá também. E se não tem o devido equilíbrio lá, desestabiliza todo o ambiente lá também, né? Então assim, é uma coisa muito terrível, né? A gente sabe o sofrimento que é. E uma outra coisa interessante também foi aquela senhora. Ela não estava querendo o esposo dela com ela, é isso, João? Porque ela sofria com ele, não é isso? Então, você vê como é que a gente faz, né? O mal que se faz aqui, a coitada achando que está tranquila lá, de repente ela fica com receio. Mas eu tô falando assim sério, né? Não é por nada, mas é pra gente ver todo o mal que a gente faz com uma pessoa. Aquele que bate às vezes não sente, mas aquele que apanha sente e grava, né? Então, como ela sofreu muito, aquilo ficou marcado para ela. Ela está num ambiente tranquilo e tal, então o que ela imagina? Ele vai voltar aqui, eu vou sofrer tudo de novo? É lógico que não iria sofrer, porque ele não ia lá. Mas ele ia passar pelo umbral primeiro, ter um expurgo toda a maldade dele, e aí vai. Mas para a gente perceber, né, que é a colheita que a gente fala, eu falei a semana passada, então tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. O que aquele rapaz, o marido dela plantou, ele vai colher, e vai colher lá no umbral, não é lá do lado onde ela está, não. Mas ela vai ficar tranquila, né? Se Deus quiser, ela vai ter o amparo de toda a colônia, de todos os orientadores lá, então ela vai se tranquilizar. Mas num primeiro momento foi a preocupação dela. Vou voltar a apanhar de novo? E hoje a gente vê, né, no mundo aqui o feminicídio cresce absurdamente, umas coisas muito loucas, né? Sem sentido nenhum, né? A gente que vê isso não se conforma, mas tem gente que pensa que é dono do outro e qualquer coisa já quer matar, já quer acabar com a vida da pessoa. Enfim, tudo isso um dia vai ter que ser resgatado. Todo o mal que a gente faz e todo o bem também, né? Porque o bem a gente vai resgatar também alguma coisa boa, né? Então a gente pode resgatar uma evolução, um degrau a mais na nossa evolução espiritual, mas o mal também, né? Então todo o mal, é o que eu falei, às vezes a gente faz e quem bate não sente nada, não guarda, mas aquele que apanha guarda, né?
E um dia a gente vai estar frente a frente com ele para acertar as nossas contas. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos e vamos em paz, que Jesus nos acompanhe e nos abençoe a todos. Obrigado.